O painel Fiscalização e Combate às Fraudes no Setor de Combustíveis, promovido durante o primeiro encontro de revendedores de combustíveis do interior paulista, o Conexão Revenda, realizado pelo RECAP em Campinas no dia 30 de outubro, abriu espaço para a discussão dos principais tipos de fraudes enfrentadas pelo mercado. Abrindo o painel, o Dr. Fernando Bardi, diretor do DEINTER 2, Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, explicou o trabalho realizado pelo órgão Campinas, desde 2023. Departamento de Polícia Judiciária da Polícia Civil de São Paulo, que congrega 38 municípios. Nós fazemos divisa com a Grande São Paulo, com Jundiaí, fazemos divisa com Sorocaba, Piracicaba e também com o sul de Minas. São aproximadamente 4 milhões de habitantes. Nós somos cortados pelas principais rodovias do país, Anhanguera, Bandeirantes, Fernão Dias, a Dutra não corta a gente, mas a gente faz divisa com a Dutra, né, no município ali de Bom Jesus dos Perdões. Mas nós já passamos a região de São José dos Campos em todos os índices, e especificamente no índice de produção de riqueza também. E isso, obviamente, atrai o crime. Nós temos também uma peculiaridade que nós temos na nossa região paulínia, uma expressiva parcela nacional na distribuição, do refino e distribuição de combustíveis do país. Então, quando chegamos aqui em 2023 e houve essa demanda, a RECAP nos procurou dizendo, olha, nós temos um sério problema com a adulteração de combustível e todos os crimes conexos relacionados à venda de combustível adulterado. No primeiro momento, o RECAP nos abriu a porta da Petrobras, da Raízen e da Ipiranga. Por quê? Para poder fazer um combate eficaz, não me basta só a lei, mas eu precisava o comércio regular, a distribuição, como é que funciona a cadeia logística do comércio regular, para poder identificar depois como é que o irregular atua. Isaías Domingos Sartor, secretário da Delegacia de Fazenda de Campinas, falou sobre como as distribuidoras que estão em regime especial de ofício acabam retornando rapidamente ao mercado. Questão que também foi levantada em relação à ANP e explicada pelo superintendente de fiscalização da agência, Carlos Neri. A complexidade que envolve o comércio de combustíveis no Brasil e, digamos assim, a facilidade em razão de um grande volume, né, de produto que é consumido por todos nós, que possibilita aqueles mal intencionados se locupletarem e ganharem dinheiro de forma ilícita. A Secretaria da Fazenda, ela atua dentro, evidentemente, dos estritos ditames legais, principalmente em matéria tributária. Matéria tributária é observância da fria letra da lei. Ocorre que as organizações mal intencionadas, eles fazem esse tipo de conduta, como você bem colocou aí na pergunta, que é o seguinte, preparam uma, duas, três empresas, inclusive empresas que ficam até stand-by para eventualmente entrarem nesse processo, e dentro da normatização, dentro das exigências legais que estão previstas no arcabouço legal e nas portarias, sublegais, digamos, o enquadramento e a apresentação de toda a documentação que envolve o cadastramento e digamos assim, a concessão de inscrição e autorização para o funcionamento, acabam, digamos assim, se vestindo como uma luva na mão. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o interessado cumpre todos os regramentos legais. E, a bem da verdade, não é só o credenciamento e a obtenção do direito de comercializar junto à Fazenda Estadual. Temos órgãos federais também, especialmente o INPE, que também concede licenças. É precária, né, a princípio, então ela pode ser retirada por razões de interesse público, mas a obtenção dela é a partir do cumprimento de requisitos formais
né, que essas empresas elas precisam atender. Então, um dos requisitos é possuir a inscrição estadual, possuir uma base própria, né? Então tem alguns elementos ali que ela precisa cumprir. O que o crime tem feito, e esses sonegadores, na verdade, é justamente criar esse conjunto de distribuidoras de prateleira. Então, eles já prevendo uma eventual autuação, revogação, eles criam outras empresas já atendendo a esses critérios, né? Para a gente poder bloquear essas empresas, a gente precisa constatar que elas possuem relação societária ou de investimento com as outras empresas que a gente já sancionou de alguma forma. Já fizemos isso com relação a uma formuladora que pretendia obter uma autorização, então a gente conseguiu, no meio da investigação, identificar, né, os grupos societários, interesses em comum, e bloqueou essa autorização. E estamos tateando um pouco ainda essa questão das distribuidoras. Então nós não temos instrumentos para negar o direito de alguém querer praticar atividades de comércio. Pois bem, muitos ficam pré-operacional ou mesmo abrem e criam, né? À medida que a gente vai criando dificuldades e interrompendo determinados procedimentos, esses grupos, creio eu, né? É óbvio isso, em cima desses bilhões que foram apresentados aqui como ganhos, acabam tendo uma musculatura de capacidade financeira que não nos enganemos, eles têm comprar A, B, C, D e atingir determinados portos. Partindo para a fraude volumétrica, Marcos Gerson de Oliveira Júnior, superintendente do IPEM São Paulo, foi questionado sobre a eficiência das bombas antifraude. As bombas medidoras de combustível, a gente no IPEM vê três fraudes principais ali. A fraude tributária, que tem muito a ver com o Cefaz, etc., ou seja, a sonegação fiscal. A fraude na volumetria, quantidade de combustível, que tem tudo a ver com o IPEM. E a fraude na qualidade do combustível, que até então não tinha nada a ver com o IPEM, até então, né? Porque acabamos de assinar com a ANP, e na segunda-feira vamos fazer a cerimônia lá no Rio de Janeiro, com a direção-geral da ANP, que o IPEM passa também a contribuir na fiscalização da qualidade do combustível aqui no estado de São Paulo. Quando a gente fala dessa fraude volumétrica, ela é uma fraude tecnológica, uma fraude de indústria 4.0. Então, nós estamos falando de colocação de chip na bomba e que já está migrando rapidamente para o software, que vai se tornar mais difícil ainda de fazer essa identificação. E o IPEM tem feito o trabalho dele. Então, o IPEM, estava até olhando os dados aqui hoje, a quantidade de autuações. Esse ano, só de fraude, nós já pegamos mais de 300 fraudes dessa natureza. Esse ano foi cassada a licença para a Fazenda de cerca de 120 estabelecimentos, 120 CNPJs, mas cai no problema que o Emílio falou, você caça aqui, o cara já abre do outro lado, e é um processo que leva um tempo para ser constituído. Então, a atuação de fiscalização ela existe. Agora, o questionamento é até que ponto ela é efetiva. Então, por isso que o INEPA também atualizou o regulamento dele, em 2022, e trouxe uma bomba com assinatura criptográfica. E isso é fundamental para poder combater uma fraude dessa, ainda mais que ela tenha tendência para migrar para o software. Só que tem um prazo para a troca dessas bombas, né, que foi pensada inicialmente em seguir o ritmo de troca da vida útil dessas bombas, até porque boa parte das fraudes estão em bombas muito antigas. Então a ideia é que toda bomba completando 10 anos, na hora de ser trocada, ela fosse trocada por essa bomba com assinatura criptográfica. Encurtando a história, não tem essa obrigatoriedade hoje, tem um plano de troca de bombas que começa em 2029, mas na prática, quem troca uma bomba hoje, por qualquer motivo, pode optar por escolher o modelo antigo ou o modelo novo. Então, ilegal não está você estar comprando uma bomba no modelo novo, no modelo antigo, digamos assim, que é muito mais, que tem muito mais fragilidade para sofrer uma fraude nessa natureza.
E eu conversando com vários donos de posto, por que a opção? Porque eles vão comprar um modelo com assinatura criptográfica. Olha, tem uma diferença de preço, em torno de 20% de um modelo para outro, e eu não vejo vantagem de botar no modelo novo, já que o cliente nem distingue isso, ele não sabe que eu estou com essa tecnologia nova. É isso que entrou o IPEM, lançamos uma plataforma de informação, trazendo uma ferramenta de transparência, para poder dizer para o consumidor onde tem um posto que tem essa bomba nova. A gente pode facilitar a vida de quem quer aderir a uma nova tecnologia e quer passar uma mensagem de mais comprometimento com o fim dessas fraudes. Então, nós estamos permitindo, no final de tudo, que a gente comece a separar o joio do trigo, porque a fiscalização está centrada aonde você tem muito mais desconfiança. Porque se a gente tentar tratar todo mundo de forma igual, a fiscalização acaba sendo pouco efetiva. Então, um monitoramento como esse, ele traz informações úteis para você saber também para onde vai canalizar as ações de monitoramento. Então, o IPEM está fazendo esse trabalho, eu visitei todos os fabricantes, vamos ter uma reunião com o IPEM com todos os fabricantes, com a ABMAC, para tentar acelerar esse processo, entendendo que isso é um custo a mais para os postos, mas infelizmente, ou felizmente, o posto ele tem também uma grande oportunidade, diante de tudo que a gente está vendo, de se distinguir dos demais pelo compromisso que ele tem em que não haja fraude no seu próprio posto. Obrigado. O uso de postos com marcas conhecidas pelo crime organizado também foi abordado, e o diretor executivo do ICL, Carlos Fáxio, falou um pouco sobre como é difícil identificar e reverter esse tipo de situação. Bem, primeiro, eu acho que a gente tem que desmistificar que o ICL representa as grandes, algumas pessoas gostam de falar isso, a gente não representa bem, representa o bem, né? Então a gente tem hoje empresas que são grandes, nacionais, regionais, locais, todo mundo é bem-vindo, desde que comprove idoneidade suficiente, integridade, para depois eu poder discutir com o secretário de Fazenda e defendê-lo. As companhias hoje, elas são também lesadas. Todas as companhias são lesadas. Por muitas vezes o que acontece é que elas tentam tirar redes, que em algum momento da sua natureza, esses postos pareciam ser agentes do bem. Eu já tenho um mapeamento. Hoje eu sei todas as redes existentes no Brasil. Eu conheço, do ponto de vista de cruzamento de dados, como se fosse um grande Serasa, a idoneidade de boa parte dos postos do Brasil. E daí, com isso, muitas vezes a gente consegue, quando é acionado, dar uma ideia do que pode estar acontecendo e qual vai ser o futuro daquilo, porque a gente já sabe o passado. Cito isso, inclusive, numa rede da Bahia, onde o dono da rede chegou a ter mais de... Na minha época, inclusive, eu achava ele muito bom. Falo isso de coração. Tá? E essa rede se tornou um monstro de grande, né, na Bahia, e ele foi preso semana passada em Feira de Santana. Vocês devem ter acompanhado. Ou seja, as companhias hoje tomam atitude quando elas identificam que este agente está lesando o resto dos agentes no entorno dela, ela toma atitude. Por muitas vezes ela toma atitude de descredenciar e ela leva um viés, que é um juiz exigir que a companhia ainda mantenha esse posto com a bandeira, por que pareça, tá? Finalizando o painel, o presidente da FEA Combustíveis, James Thorpe Neto, apresentou um pouco das ações da entidade e comentou os pontos levantados pelos demais palestrantes. Então, a FEA Combustíveis vem ao longo do tempo fazendo um grande trabalho de desmistificar isso e hoje a gente pode dizer claramente que já realmente desmistificou, que é o quê? Que em todos os elos da cadeia tem problemas. A gente tem problema na importação, a gente tem problema no refino, a gente tem problema na distribuição, a gente tem problema nos postos. Tem. Mas a gente tem problema em todos os elos e hoje a gente já vê claramente que a gente, ao longo de todas as apresentações que foi falado aqui, isso fica mais claro. Mas vocês não deixam em nenhum momento de escutar poxa. E esse é o trabalho incansável nosso de tentar desmistificar isso. Por mais que nós damos as mãos, né, Carlos, em combate às importações irregulares, a distribuidores que jogam fora das quatro linhas, a postos que fazem coisas erradas, mas sempre acaba aquela pedrinha sendo atirada no posto e isso a gente se preocupa em defender mais. Para o reverendo sério, a gente tem um olhar de vivência do dia a dia do dono do posto.
A gente tem 44 mil postos de combustível no país. Postos com mais de 10 ilhas, 10 bombas, mas vamos falar numa média de 4 bombas por posto, a gente está falando em quase 200 mil bombas. Lá atrás, o senhor pode até pensar, poxa, a Combustíveis pediu para postergar o prazo de criptografia, será que esse pessoal está botando a mão no errado? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. É porque a gente tinha preocupação, porque o mercado não tem condições de atender, a gente tem pequenos empresários sérios, que são prejudicados pelo combate ao mercado irregular. E é muito claro, quem frauda e ganha, como o Carlos falou aqui, R$2 a mais no litro, R$1 a mais no litro, esse cara vai ter dificuldade de comprar uma bomba mais cara ou uma bomba nova? Não. Mas é um cara que muitas vezes está ali, que ele se torna até, a gente vê claramente em cidades de interior, aquele posto que o dono do posto é o frentista, a mulher ajuda ali a pagar uma conta, o filho corre ali para poder resolver outra coisa. Esse cara consegue comprar uma bomba criptografada de bate pronto? Não. Então é nisso que a gente se preocupa. Tem outro. Quem colocou já antecipadamente as bombas de criptografia se elas não estão no prazo? Quem foi autuado? Lógico, tem alguns empresários sérios que estavam no período de trocar bomba, já trocaram. Lógico que tem. Mas, de repente, existe uma parcela de empresários que foram autuados, pós-lacrados, e foram, porque a legislação fala disso, que a Combustíveis pediu lá no IMED Nacional que quem fosse pego fraudando fosse obrigado a colocar imediatamente a criptografada. E esse cara que foi lacrado, cometeu irregularidade, é o primeiro que já botou lá e está no mapa como bom moço. Olha a nossa preocupação. Olha que situação nossa. Será que a gente vai estar, de alguma forma, buscando o correto, ajudando o cara que faz o errado? Não podemos contribuir com isso, não podemos chancelar isso. Então, quando a gente vai lá e pede extensão de prazo, que a gente vai, com certeza, tem algum motivo pensando no empresário honesto. Então, a gente tem uma... Eu queria falar aqui, o Carlos antecipou, fez um pedido. Carlos, eu quero te dizer o seguinte, Combustíveis, nós já pacificamos dentro de casa com o seguinte, e fomos lá, através do Dr. Márcio, presidente do IMED Nacional, Combustíveis, já esteve lá conversando com ele, mostrando as nossas preocupações, e temos lá 3 pedidos, mas que passam pela burocracia, pela legalidade. E quais são esses pedidos para que vocês tenham conhecimento? Vou ter que dar spoiler, não posso ficar parecendo que a Combustíveis está de braço cruzado. O Carlos já disse que vai fazer, aí eu vou dizer a vocês, nós já fizemos, não gostaria de anunciar previamente, mas nós já fizemos 3 pedidos. Quais deles? Nós pedimos que a possibilidade, de repente, de não ser mais possível comercializar as bombas sem criptografia, já de imediato. Mas existe outra coisa legal. Existe um empresário que comercializa a bomba, que ele já fez uma produção e a gente tem que respeitar isso. Então a gente precisa também respeitar a legalidade, mas nós já temos esse pensamento pacificado no qual nós já defendemos. A questão das bombas, existe, até para o senhor saber também, para saber, nós estamos bem adiantados em fazer um convênio nacionalmente, está muito breve de sair, da Combustíveis com o IMED Nacional, que possam ser replicados com o IPE de São Paulo, com os IPEs de todo o Brasil, com os IMEDs de todo o Brasil, para que a gente possa contribuir mais com equipamentos, com N contribuições que sejam possíveis dentro da legalidade, sem nenhum sindicato, sem a federação participar do processo de fiscalização, porque não é nosso papel. Nós não temos papel de fiscalizar ninguém. Nós temos que fazer parcerias para que os órgãos devidos façam isso. A gente tem também uma preocupação, sobre essa todos, que a questão do comércio de bombas usadas. A gente tem hoje, pessoal, isso é público, existem determinadas bombas no mercado usadas que valem mais do que uma nova. Por quê? Por quê? Eu preciso responder? Não. Eu vou nem me colocar numa situação difícil. É claro, porque tem alguma irregularidade nisso. E a gente tem um pleito também, dependendo, dentro da legalidade, não for possível, que essa comercialização seja cessada, para que, dentro dos prazos legais, quem colocar uma bomba de criptografia acabe-se o mercado paralelo, porque senão, como foi falado aqui há algum tempo, de ficar enxugando dinheiro e se postergando e vai para frente.